Bem-vindo à nossa terça teológica. Hoje estamos com um convidado especial, Matheus Pinheiro, e hoje falaremos sobre um tema bem interessante, bem diferente. Matheus, obrigado pela sua disposição e por estar aqui conosco. Amém, agradeço o convite. Beleza. Matheus, vamos conversar principalmente sobre a sua questão, a sua história de vida, né? Que é um pouco diferente, é um pouco fora do, vamos dizer assim, do normal, né? Do meio cristão, né? Porque envolve algumas experiências religiosas diferentes, não é mesmo? Sim, né? sim. E daí eu queria saber, né? Estou com o meu script aqui, você veio de um lar evangélico? Não, na verdade, muito diferente disso, muito... a minha família veio de religiões de matriz afro, né? Então esse foi o contexto que eu fui criado durante uma boa parte da minha vida. A sua família, ela sempre estava envolvida com essas religiões? Ou teve um momento qual ela se voltou a isso, né? Ou eles foram sempre católicos, de repente voltaram para as religiões afro? Ou já, desde quando você lembra, já estavam se envolvidos nessa religião? Minha avó era católica, daquelas de ir na missa, de rezar terço. E só que chegou um momento ali que a minha mãe, na juventude dela, estava doente. E aí recomendaram que ela procurasse outras religiões, que o caso dela fosse um caso espiritual. Ah, sim. Então, por ali começou a entrar outras questões religiosas na nossa família. Aí primeiro eles foram para o espiritismo, depois começaram a entrar em religiões afro. Então, eu fui criado, né, nesse contexto de uma salada religiosa. Entendi. Na minha família, né? Que basicamente é o contexto do povo brasileiro, né? Muito sincrético, né? Sim. E então, por exemplo, quando eu era criança, eu ia com a minha avó na missa, fui batizado na igreja católica, paralelo a isso eu fui batizado também na Umbanda. Então, já desde o ventre da minha mãe, a minha mãe já frequentava essas religiões. E, paralelo a isso, aí na missa com a minha avó, participar das procissões. Ela também ia em centro espírita. Então, a gente frequentava também centros espíritas. Fora isso, também nós tínhamos em casa o terreiro, né, o altar. Então, esse aí foi o contexto que eu fui criado, né? Era uma miscelânea de religiões. Era uma miscelânea de religiões. E tinha alguma que... tinha a principal, vamos dizer assim, uma que de fato era a que mais era seguida ou era mais praticada dessas religiões? Mais presente mesmo na nossa vida era a religião afro, né? No caso lá no início a Umbanda, né? Que nós tínhamos o altar em casa com as imagens e tudo mais. O pessoal fazia sessões. Esse aí foi o contexto mais frequente, né, durante toda a nossa vida, né? E pode dizer que foi meio que uma progressão, iniciando no catolicismo, depois uma busca no espiritismo e por fim chegou nas religiões afros? Ou tudo começou tudo junto? Na verdade foi uma progressão, né? Porque a minha avó era católica. E aí lá quando a minha mãe esteve doente, aí recomendaram que procurasse algo espiritual, algo místico. Algo mais místico, que seria... O problema dela não seria um problema físico, mas algo espiritual. Sim. Aí, a partir disso, foram procurar o espiritismo. Aí, lá no espiritismo, andou um tempo lá. Aí, lá recomendaram, tem que ser algo mais forte. E aí, a partir disso, acabou parando nas religiões afro. O próprio espiritismo fez a condução de que precisava de outra coisa mais forte. Sim, que era precisava de uma coisa mais forte, ela precisava desenvolver. Sim. No sentido de que ela era especial, então, que ela tinha que ela estava tendo aqueles problemas físicos, aquelas doenças, por uma mediunidade não desenvolvida. Entendi. E na sua casa, depois disso, eles foram para a Umbanda. E só ficou na Umbanda? Não, daí foi só acrescentando, digamos assim, ou tirando. Foi só piorando, porque aí a Umbanda ainda é um misto, né, de catolicismo, espiritismo, né, com práticas ali com caboclos, com indígenas. E aí depois se procurou uma parte mais, que o pessoal chama de nação, que é uma parte mais pura, digamos assim, das religiões afro, né? Que aí os cantos são em outra língua,
já não são imagens que são cultuadas, já é outro tipo de coisa, né? E depois, a última coisa que a gente frequentou antes da conversão, né, da família, foi a Quibanda, que aí é com Exus e Pombagira, né, um lado mais, teoricamente, assim, mais obscuro dessas religiões, né? E você comentou que havia os trabalhos eram feitos na sua casa? Sim. Por exemplo, na minha casa, nós tínhamos numa sala, nós tínhamos o altar que tinha imagens, né? Que aí era mais Umbanda, que era... Aí tinha imagens como a imagem de Jesus Cristo, tinha uma imagenzinha da Pombazinha lá, que era Do Espírito Santo e santos católicos, e aí essas imagens, que são as mesmas usadas no catolicismo, né, sincreticamente representavam as entidades da Umbanda. Né? Já um outro cômodo da casa, nós tínhamos essa outra vertente da religião, que era, aí já não eram imagens, mas eram pedras dentro de tigelas de barro, e aí dentro dessas tigelas de barro a gente fazia ali as oferendas, os sacrifícios, né? Às vezes sacrifícios de sangue, de animais ali, né? Entendi. E aí cada pedra daquelas ali representava uma entidade, um orixá que fosse, né? Entendi. Então, o envolvimento religioso da família não era como no meio evangélico diz, né? Não era um crente domingueiro, né? Que só ia na igreja aos domingos. Não. Era um envolvimento, assim, completo, né? Diário. Diário. A gente era o que a gente vivenciava, né? Todo dia. Era a realidade da família. Tinha dentro da nossa casa e a vida familiar girava em torno disso. Porque... por exemplo, assim, quando tinham as obrigações que chamam, né? Eram coisas assim que passava-se a noite, vários dias, semanas, assim, envolvidos com aquilo ali. Olha só. E como que foi a sua iniciação a essas religiões afros? Você, quando a sua família se voltou, você era criança, adolescente, e houve um ritual de consagração, alguma coisa assim? Antes de eu nascer, a minha mãe já estava praticando, né? Então, já fui, além de ser batizado na igreja católica, eu fui batizado também na Umbanda. E eu me lembro, quando eu tinha, acho que uns 5, 6 anos de idade, eu me lembro num momento que a gente ficou num outro terreiro que a gente frequentava. Nesse momento a gente não tinha na nossa casa. E aí eu me lembro que eu fiquei coisa assim de uma semana naquele lugar. Meus pais me deixaram lá, eles iam me visitar durante o dia, mas eu pernoitei lá durante várias noites. E eu me lembro que eu fiquei coberto de sangue de animal, né, durante ali uns 7 dias, mais ou menos, que eu fiquei naquele lugar ali, né? Então, passaram sangue de animal em todo o meu corpo, na minha cabeça, colocaram um pano, assim, eu fiquei ali. Isso aí foi uma coisa que me marcou bastante, né? Esse era como o ritual de... Esse era eu não me lembro exatamente o que foi, mas foi um ritual que foi feito comigo. Entendi. Né? Naquele lugar. E você acompanhava a sua família nessas... Até porque era na nossa casa, né? Você comentou, né? Muita coisa depois aconteceu na minha casa. Mas antes de descer na minha casa, eu já acompanhava eles, né? Desde criança. Então, já via as matanças de animais que fazem, né? Todo aquele contexto ali, né? Daquela vida espiritual que havia, né? Então, as incorporações de entidades. Então, isso aí foi o contexto que eu fui criado, que eu cresci. Entendi. E diante desse contexto todo, quando chega o Evangelho? O Evangelho chegou depois, eu já estava com uns 25, 26 anos, mais ou menos aí. Vamos dizer assim, primeiro eu tenho uma irmã de criação, ela se converteu, foi para uma igreja batista. E aí acabou que depois os meus pais se converteram, também nessa mesma igreja batista. E aí, só que eu ainda, vamos dizer assim, eu não frequentava tanto, meio que eu estava querendo sair já, mas eu estava só querendo sair, eu não estava indo pro Evangelho. Entendi. Né? E nessa época eu morava numa casinha no fundo da casa dos meus pais, e sempre que tinha uma coisa importante lá em casa, eu como era o filho mais velho, a minha mãe sempre me chamava.
E aí o dia que ela recebeu o pastor na casa dela, Aham. que ela resolveu acabar com toda essa questão da religião afro Sim. na vida deles, ela me chamou, porque ela considerava algo muito importante. E óbvio, quando a gente se converte, a gente quer isso para os nossos entes queridos também. Aham. E obviamente ela me chamou como filho dela. Uhum. E aí, né, eu sempre fui criado com educação, recebi, conversei com o pastor lá, tudo bem, sem Aham. problema nenhum. Aham. E lá, aí eles conversaram, né? E aí teve toda uma questão lá que ele expulsou, né, praticamente os demônios que Os ela... que estavam presentes ali. Né? Os demônios que ela servia. Aham. E eu vi isso, chocado, né? Aham. Não interferi, não fiz nada. Como assim, né? Eu digo, como assim, né? Eu vendo aquele homem expulsar em nome de Jesus todas aquelas entidades que eu cresci observando, né? Minha mãe servir. E que para nós era, vamos dizer assim, não era algo mal, Aham. necessariamente. Aham. E aquilo ali já me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu digo, como assim, né? Aham. Se é todo mundo do bem, como é que o cara chega aqui e... Então, quando vocês praticavam as religiões, a Umbanda, a Quimbanda, não havia uma concepção, um entendimento que aquilo ali poderia ser... fosse mal. Fosse mal, né? Fosse A algo... gente sabia que era possível fazer o mal com aquilo ali. Tá. Mas não era algo, vamos dizer assim, da nossa prática. Visto como errado. Como errado, Aham. né? Era só uma religião. Na nossa cabeça, e acredito que na maior parte das pessoas que praticam essas religiões, Aham. eles entendem que aquilo ali está tudo debaixo digamos assim, da autoridade de Deus. Entendi. Né? E que, digamos assim, é só mais um caminho... Mais uma forma de... Mais um caminho entre tantos. Entendi. Né? Que eles só mudam o nome vamos dizer assim, de quem eles estão adorando, Aham. né? Só que, claro, entra todas outras divindades ali, Aham. mas que, digamos assim, a divindade sobre todas elas é o mesmo Deus, só muda o nome. Um dos caminhos para chegar até Deus. Seria um dos caminhos. Então, Entendi. não necessariamente era algo mal. Aham. Né? Tanto é que quando aconteceu todo esse episódio aí, depois eu voltei, eu já era casado, voltei para casa, comentei com a minha esposa, digo, Fabiane, a mãe enlouqueceu. a mãe deixou aquele homem lá chamar a entidade tal lá que ela recebia de demônio, né? E expulsou. Só que eu fiquei sem entender. Eu digo, não consegui entender. Foi um choque. Foi um choque. Eu não consegui entender como que aquelas entidades ali que eu considerava boas, Aham. né, do bem, Uhum. se sujeitaram, né, e saíram, né, Aham. mediante o nome de Jesus. Sim. Então aquilo ali já para mim já ficou, como assim, né? Se não é todo mundo do mesmo time? E aí aquilo ali já começou. Aí, a partir dali, depois teve o episódio que a minha filha mais velha adoeceu, sofreu um AVC com 7 anos. E aí, nesse meio de caminho aí, a minha família já tinha se convertido, mas nós não. Minha família, que eu digo, meu pai, minha mãe lá. Então, né? os primeiros a se converterem foram seus pais. Minha irmã, mas a minha irmã de criação, Aham. e depois eles, né? Tá. E aí eu com a minha esposa e a minha filha, não. Uhum. Aí a gente já tinha se mudado para uma outra casa. Só que nesse meio de caminho aí, a minha filha, a Amanda, com 7 anos, sofreu um AVC. Uhum. E aí, nesse tumulto todo ali de enfermidade, de doença, na época, um pastor entrou em contato com a minha esposa, né? E aí a igreja lá que ele pastoreava começou a orar por ela, Aham. e tudo mais, né? Porque ela teve praticamente morta. Uhum. E aí tá, ela foi melhorando e tal, e aí depois, quando a gente voltou, né, o pessoal começou a dar assistência, começou a visitar a gente, começaram a levar a minha esposa e as meninas para a igreja, iam lá, buscavam, levavam, traziam, né? Aham. E eu vendo a Amanda melhorando, a cada dia, melhorando, né? E só que eu não queria saber de nada, eu não impedia elas de ir para a Sim, igreja, sim. que aí nesse momento a Fabiane levava a Amanda com a dificuldade dela e mais a bebê, que era a Lana, levava para a igreja só que eu não queria saber. Eu ficava em casa, então eu ficava lá quietinho em casa, não impedia elas de ir, mas ficava Sim. em casa, botava meu pezinho para cima e ficava em casa lá numa Ficava boa. aproveitando a folga.
Aí um dia, e eu vendo as coisas acontecer, né? A atenção que o pessoal dava, né? O carinho e tudo mais, né? E eu pensava muitas vezes, né? Eu digo, poxa, esse pessoal aí não nos conhecia, não tinha nada a ver com a gente, né? E estavam orando, querendo algo bom para nós. Sim. E aí um dia eu estava em casa, elas tinham ido no culto num domingo, e aí eu estava em casa pensando lá, eu digo, poxa, né? Eu estou sendo muito ingrato. Né? Eu digo, tem que ir lá pelo menos olhar na cara desse pessoal, né? Sabe, ver quem é esse pessoal que estava orando pela minha família, né? Por mim, pela saúde da minha filha. Então eu tenho que ir lá ver quem é esse pessoal e eu tenho que ir lá pelo menos agradecer esse Deus. Então eu pensei dessa forma. E aí eu fui visitar, né? Aí quando a Fabiane voltou para casa do culto, eu perguntei, quando é que vai ter culto de novo? Aí eu disse que no próximo eu vou ir. Aí eu fui, e aí fui e não saí mais, né? Olha que legal. Deus me trouxe para o evangelho, para a bênção dele. E esse romper da quimbanda, da umbanda, foi um romper tranquilo, fácil, ou foi difícil essa transformação de deixar de lado essas práticas e voltar-se agora para Jesus Cristo? De certa forma foi tranquilo, a partir do momento assim, que eu já não estava mais tão envolvido. Era o que a gente praticava, era o que a gente vivia, mas eu já estava meio que deixando de lado, não queria mais saber. Né? E então, quando a gente resolveu, vamos dizer assim, quando a gente foi resgatado, né, pelo Evangelho, acredito que nessa época a gente já não estava tão envolvido, né? Ainda era o que a gente acreditava e tudo mais, estava ali, às vezes ia, mas já não era aquele envolvimento tão pleno, tão direto assim, né? Então, de certa forma, para mim foi menos traumático, por exemplo, menos problemático do que, por exemplo, quando a minha mãe, né, fez isso. Que ela tinha toda a questão e ela que estava, digamos assim, mais à frente, então se desfez de tudo que ela tinha lá. Eu tinha pouca coisa, né? Digamos assim, eu tinha algumas imagens lá e alguns... Então o romper mais forte foi da sua mãe? Foi da minha mãe. E aí eu, como já estava mais afastado, mais saindo assim já, então já foi mais tranquilo. Entendi. Né? Então já foi de certa forma mais fácil. E existe alguma diferença entre as religiões afro e o cristianismo e o evangelho? Gritante. Muito. Né? Uma que, por exemplo, assim, de certa forma, a gente vê que nessas religiões não tem essa questão de salvação ou perdição. Não é? A maior parte delas, embora se acredite no mundo espiritual, a maior parte delas está mais preocupada com aqui e agora. Com aqui e agora, com as, digamos assim, as bênçãos materiais e temporais. Não é? E aí, digamos assim, a questão espiritual fica em estar de bem, de certa forma, com a entidade a qual você serve. Não é? Então, você vai fazer os trabalhos, os rituais, as oferendas, as coisas ali, digamos assim, para obter o favor dessa entidade que você está servindo. De certa forma, então... boas obras, né? Boas obras, de certa forma, boas obras, exatamente. Você faz algo para merecer receber algo e receber, né? Receber algo em troca. Então, nesse ponto, é completamente diferente do que a gente vive hoje em dia, né? Que somos salvos pela graça, mediante a fé, né? Sem as obras, né? E como você acha que houve essa transformação? Ela foi esse sair dessas religiões afro, do Umbanda, Quimbanda, e vir para o cristianismo, se voltar para Cristo Jesus, isso foi uma ação voluntária de vocês? Foi algo que vocês, como já tinha prática na Quimbanda, né? Um resultado de uma obra do coração de vocês, ou foi outra coisa? Eu penso, hoje em dia, né, olhando de certa forma para trás, eu vejo que a mão de Deus já estava nos guardando, né, guardando o nosso coração, embora a gente tenha se envolvido em muitas coisas, mas de talvez não ir mais adiante com isso. E então eu vejo que a obra soberana de Deus agindo nessa forma, de nos resgatando realmente daquele tremendal de lama que nós estávamos
colocados, né? Aham. Totalmente voltados aos ídolos, a deuses falsos. Sim. E nos trazendo realmente para a presença dele, né? Aham. Nos trazendo realmente pela graça, né? Pela graça dele, nos resgatando. Amém. Então realmente foi uma obra soberana da parte dele. Hoje em dia a gente consegue entender isso. Que legal, que legal. Até olhando para todo esse contexto, né? A gente precisa reconhecer ou afirmar que a nossa conversa aqui não é sobre pessoas, né? Sim. Não é sobre pessoas que praticam esse tipo de religião, né? Mas é sobre uma conversa espiritual. Sim. Né? Nós não estamos indo contra pessoas afro, vamos dizer assim, Não, de né? forma alguma. E nós estamos discutindo o que envolve a religiosidade, né? Sim. Desse tipo de vertente espiritual. Né? Sim. Que não é não está a parte do mundo espiritual, né? Nós estamos falando sobre questões espirituais. Sim. A palavra de Deus ela vai dizer também que a nossa luta não é contra carne ou sangue, né? Não é contra pessoas. Não, nós estamos discutindo contra seres humanos ou contra alguém em particular, né? Não, claro que A não. nossa discussão é reconhecer que existe um envolvimento espiritual, né? Sim. Existe a gente pode explicar melhor isso daqui a pouquinho, né? Mas existe uma batalha espiritual, né? Sim. E Cristo Jesus, a partir do apóstolo Paulo, vai dizer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, né? Contra potestades, contra o príncipe deste mundo tenebroso. E, consequentemente, quando envolve religiões falsas, no sentido de que elas não estão indo para Cristo Jesus, né? Há um envolvimento ali espiritual, a parte de Cristo Jesus, né? Uhum. E você experimentou isso, né? Sim. Essa religiosidade, né? E, de certa forma, no seu relato, não havia nenhum momento, numa perspectiva de confissão de pecados, né? De você reconhecer que é errado, que precisa de uma salvação, de algo transcendente, sobrenatural para a vida eterna, né? Não tem esses contextos lá, né? Não tem. O que podia ter, muitas vezes, assim, mas não era algo muito forte, era uma questão, às vezes, moral. Mas essa moral não era, digamos assim, tão alta também. Aham. Né? Mas também com uma questão muito mais a ver, não por um princípio, né, como a gente vê quando a gente passa a servir a Deus, mas como uma questão de obras. Sim. Né? Tu andar direitinho para agradar o teu santo. Mais ou menos por aí, para receber algo dele, né? Nesse sentido. E o que a conversão trouxe de modificação quanto a essa perspectiva religiosa? Se é uma religião diferente, né? Se antes era uma falsa religião, agora no cristianismo é uma religião verdadeira, qual que é a mudança? Para não ser só uma ideia de, eu mudei de forma, mas o caminho é o mesmo. Né? O que tem de diferente? O que tem de diferente é que hoje em dia a gente entende que a nossa salvação ou a nossa vida não tem a ver com algo que nós vamos fazer. A nossa prática vai ser resultado daquilo que foi feito em nós por Deus, e não necessariamente aquilo que a gente está fazendo para buscar algo. Né? E então, digamos assim, a gente continua servindo não. A gente serve a Deus hoje em dia com a nossa vida, vivendo uma vida para Ele, e o nosso envolvimento é verdadeiro e pleno. Pelo menos a gente procura viver dessa forma. Mas a gente já não tem mais, por exemplo, que nem, por exemplo, na questão das religiões afro, o sacrifício de animais. Hoje em dia a gente sabe que o sacrifício perfeito foi feito na cruz pelas nossas vidas. Então, o sangue foi derramado pelo Cordeiro sem defeito. Então, não tem mais essa questão. Então, também nisso é diferente, né? E realmente a gente entende que agora nós somos livres em Cristo. Porque, de certa forma, essas religiões aí, elas te trazem, de certa forma, escravizado. Eu me lembro muito da questão da minha família, assim, quando tinha essa questão de servir as entidades ali,
faziam comidas e coisas ali que às vezes a gente não comia isso e era feito ali, né? A gente ficava cheio de vontade então, e de certa forma aquilo ali trazia a gente escravizado, né? Porque não podia comer porque aquilo ali era especial da entidade, né? Então tinha umas questões assim também. E é perceptível que não foi uma mudança só de estilo de culto, né? E vocês cultuavam de uma forma, agora cultuam de outra forma para o mesmo Deus, né? Há um entendimento de que houve não apenas uma mudança de culto, mas uma mudança de vida. De vida. Houve uma mudança de vida e Deus, vamos dizer, agora é o Deus verdadeiro, né? Enquanto antes nós estávamos cultuando deuses falsos, né? E as pessoas que estão nessas coisas, elas, como a gente falou, né? A gente não está condenando elas, as pessoas, mas elas estão muitas vezes ali envolvidas pela ignorância mesmo. Né? E às vezes nem tanto também, porque às vezes as pessoas sabem que aquilo ali não é bem assim e mesmo assim continuam lá, né? Cultuando, né? Mas graças a Deus que existe o verdadeiro Deus que nos liberta. Graças a Deus. Efésios 2 diz que ele nos deu vida e sendo nós mortos em nossos delitos e pecados. E louvado seja o Senhor, porque é Ele que vai até nós, onde nós estamos, independente da nossa situação, da nossa condição, da nossa religiosidade, e faz a verdadeira transformação. É aquele que estava morto, agora recebe vida em Cristo Jesus. Aquele que estava cego nos seus pecados, pode ver onde estava, confessar os seus pecados e voltar para Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, porque Ele nos chama ao arrependimento e a crer nele, e através da ação sobrenatural do Espírito Santo, Ele mudando o nosso coração, nós nos arrependemos, né, dos nossos pecados. Sim. E voltamos para Ele, né, reconhecendo que Ele é a verdadeira religião. Nele nós encontramos o verdadeiro culto. É interessante a gente pensar e a gente fazer uma relação que o Satanás, o nosso verdadeiro inimigo, né, ele é apenas uma cópia barata, né, uma cópia bem mal feita das obras de Cristo Jesus. Né? Você comentou do sacrifício, das oferendas e tudo mais, né? E são cópias baratas da verdadeira religião que é Cristo Jesus. Ele, como você comentou, entregou o verdadeiro sacrifício, né? Fez a verdadeira purificação, fez a verdadeira consagração em nosso favor, morrendo na cruz para nos perdoar, para nos purificar dos nossos pecados. E louvado seja o Senhor por isso, né? De vocês estarem vivendo isso agora, né? Isso é nítido de ver assim que houve esse resgate, né? Houve esse resgate da parte de Deus em relação à nossa vida. Que a gente vê que se não é uma ação do Espírito Santo mesmo, a gente não acorda disso. A gente está realmente cego, né? E coração duro, porque a gente pensa, quando a gente está envolvido nessas coisas, a gente pensa que tá ok, tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo, tá tudo bem. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho, né? E só depois que ele resgata a gente e nos ensina, né, a sua palavra, e a gente começa a viver, andar com ele, que aí a gente consegue ver, né? Ele mostra pra gente, olha lá onde tu tá. Então, aí a gente percebe que só por Deus mesmo, só por Cristo, só mediante a cruz. A gente só vai perceber que era cega quando começa a ver, né? Quando começa a ver. Antes não tinha essa concepção. E como diz a palavra, a gente estava morto, né, em delitos e pecados. E aí morto, a gente não tem reação, não tem reação, não tem percepção, a gente só vai seguir o fluxo. Não dá para cantar, né? Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Não dá. Não dá. O morto não tem reação. Não tem reação. O morto vai continuar morto e seguir só a natureza ali e continuar perecendo. E graças a Deus, porque tem alguém que nos livra da morte, né? Que nos dá a verdadeira vida. E fazendo um gancho aqui que a gente comentou inicialmente sobre a batalha espiritual, né? Sim. Que por muitas vezes nós caímos no erro, né? De achar que nós estamos guerreando essa batalha, ela ainda está em percurso. Existem alguns jargões cristãos não, né? Alguns jargões cristãos que, quando, por exemplo, algum cristão
vê lá um sacrifício ou uma oferenda no meio da rua, né? Qual que é a primeira reação que ele faz? Está repreendido. Tá amarrado em nome de Jesus. Se a gente olhar para as Escrituras, nós não temos em nenhum momento alguma instrução de que nós devemos amarrar, né? Até porque já está amarrado. Né? E o ídolo nada é. Exatamente. Né? Diz a palavra de Deus. Exatamente. Então não preciso temer essas coisas. Exatamente. Eu digo, a gente sabe que o diabo, a própria palavra nos instrui que ele anda em derredor rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E um dos artifícios dele é causar medo. Então, às vezes, tu me perguntou a respeito das sequelas, né? Então, por exemplo, quando a minha filha adoeceu, antes da gente se converter ali, e como nós já estávamos saindo dessas coisas, durante um bom tempo a gente se perguntou ali se não era uma punição, se não era uma consequência por a gente ter abandonado aquela fé falsa, se não era uma punição das entidades ali, né, por a gente ter abandonado, né? E muitos hoje em dia talvez vão dizer que foi isso aí por causa disso. Mas eu entendo que até nessa enfermidade que a minha filha passou, até nisso tem o propósito e a mão de Deus, né? Que foi, de certa forma, assim, né? E eu entendo que não há crueldade nisso, mas eu entendo que foi uma forma de nos quebrantar também, uma forma de nos quebrantar e nos dar algo muito mais precioso, que é a vida eterna com Ele, né? E eu digo, se talvez o se e o talvez não existe, mas se não houvesse acontecido todas essas coisas lá no início, lá naquele tempo, talvez a gente não tivesse sido quebrantado, talvez, né, nós continuaríamos com o nosso coração duro, talvez a gente não estivesse nas religiões afro, mas não, né, talvez a gente não tivesse também, né, sido resgatado pela fé, né, pela graça do Senhor. A gente sabe que isso não existe, não aconteceu, mas se não tivesse aquele ponto ali de ruptura, né, que nos quebrantou, então talvez hoje a gente não estivesse aqui. Nós tivemos um episódio sobre sofrimento, né? E nós podemos ter a plena convicção bíblica de que Deus usa o sofrimento. Sim. O sofrimento é um instrumento na mão do Senhor. Em Romanos capítulo 5, vai falar que as tribulações produzem no final a verdadeira esperança. A esperança em Cristo Jesus. De que mesmo diante das tempestades da vida, nós temos algo que é superior a isso, né? Superior aos problemas, né? Que é a vitória garantida por Cristo Jesus. Por quê? Porque ele já guerreou, já venceu nesse inimigo, né? Já amarrou o inimigo, ele já está derrotado, né? Somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Né? Então, a batalha não está em nós, né? Não está em nós. A vitória não depende daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, porque o próprio Cristo Jesus garantiu isso. Né? A vitória contra Satanás, contra o pecado, a vitória contra a morte, Cristo Jesus já garantiu isso na cruz. Né? Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor. Hoje a gente consegue ver, né, isso é uma diferença também, né? A gente consegue ver dessa forma, né, que essa vitória não está em nós, foi Cristo que conquistou ela, que o inimigo não pode mais nos fazer nada. Né? E a gente consegue também olhar com mais calma para o sofrimento, para essas coisas que aconteceram e ver em tudo isso ainda o amor de Deus, né, para as nossas vidas. E o inimigo, o máximo que ele pode fazer é tentar nos amedrontar, ficar rugindo em volta. Lançar os seus dardos, né? Mas são dados mentirosos, né? Dados mentirosos. Ele é o pai da mentira. Ele vai querer literalmente nos ludibriar, né? Exatamente. Como fez lá no Jardim do Éden, né? De forma sagaz. Ele vai tentar mentir para nós, né? Vai tentar mentir pra nós. É o que ele faz, né? Vai querer jogar o passado da gente. Isso. Mas tu era macumbeiro. Ele vai querer falar alguma coisa de vez em quando aí, mas é mentira. É mentira. Daí nós lembramos de Cristo Jesus, essa obra maravilhosa, daquele que transforma, né? Daquele que retira o nosso velho homem e nos reveste com o novo homem, né? Aquele que faz com que
Antes nós mentíamos, antes nós éramos preguiçosos, antes nós não amávamos, agora tudo se fez novo, né? Tudo se transformou, né? Houve uma mudança completa de vida. E essa mudança não somos nós que geramos, não somos nós que proporcionamos isso, né? O nosso esforço contínuo da nossa fé, né? Como um super saiyajin, né? Que proporciona isso, mas é uma obra graciosa de Cristo Jesus em nossa vida, trazendo a verdadeira transformação. Que bênção! Glória a Deus bênção por isso. A gente poder ver que Deus age, que Deus transforma, que Deus resgata, que Deus purifica, né? Louvado seja o Senhor pela obra que Ele fez em sua vida. Graças a Ele. Amém? Amém. Mateus, obrigado pela sua colaboração, pela sua participação, pelo seu testemunho, né? De vir falar do seu passado, mas mais do que o passado, compartilhar o presente, né? A glória do Senhor que está sobre a sua vida. Deus o abençoe ricamente e, mais uma vez, obrigado pela participação. Amém. Eis-me aqui. Meus irmãos, muito obrigado pela sua participação também. Se você teve alguma experiência religiosa do passado, compartilhe conosco aqui nos comentários. Também pedimos para que você curta, se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas saibam do poder de Cristo Jesus, daquele que realmente transforma vidas. Deus abençoe vocês e até a próxima. Até mais.